Olá, eu sou o Ismael. Hoje nós vamos falar sobre cremação. É um videozinho que já deu umas polêmicazinhas. Vamos seguir. Então tá certo, vamos falar sobre cremação. Primeiro aspecto que a gente vai abordar aqui é sobre o prazo para queimar o corpo, para cremar o corpo depois que a pessoa morre. Ok. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre literatura. Eu não gosto, mas tem que falar porque vão citar isso. É fatal. Na literatura diz 72 horas, né? Então, ok. Não discuto. É a experiência de quem chegou a essa conclusão. Na minha experiência diz o seguinte, eu estou há bastante tempo trabalhando na mesas, né, de trabalho e fora delas também, e eu posso dizer o seguinte, existem todas as situações imaginárias para espíritos. Agora, eu sempre procuro colocar o meu foco na vida. Eu não coloco o meu foco na morte porque eu não creio nela, né? E eu creio que toda cicatriz, todo machucado, um dia cicatriza. Todo machucado. E se a gente ficar focando no machucado, a gente não segue, não prossegue. A vida da gente é isso. É cicatriz em cima de cicatriz. Onde eu quero chegar com isso? Não dá para especificar um prazo certo, porque as pessoas são diferentes, né? E as próprias, vamos dizer assim, 72 horas, eu creio, pelo pouco que eu conheço de cremação, sempre leva mais do que isso para ver a cremação. Então é uma preocupação. Se está correta a literatura, não há por que ter nenhum tipo de problema. Por outro lado, eu como foco na vida, eu na permanência, na continuidade, não creio nesse corpo, né? Porque eu vejo do outro lado uma particularidade, a recuperação que existe, que a gente observa na própria mesa de trabalho. Ou seja, naquele trabalho kardecista, o irmão às vezes chega com sérios problemas no corpo espiritual, porque é o corpo do qual ele tem e sente, ok? O corpo lá da quarta dimensão, que vem compartilhando aqueles mesmos sintomas que tinham na terceira, e muitas vezes agravado, porque uma pessoa que continua na quarta dimensão, danificando o corpo, muitas vezes, vou colocar um exemplo bem fácil da droga, esses irmãos, eles chegam lá, às vezes, com muitos, vamos dizer assim, insetos no corpo, né? Muitos micróbios no corpo, e que eles, nitidamente, eles tentam tirar, e se assustam, muitas vezes, com aquela quantidade que sai deles. Então, por exemplo, quando chega, às vezes, depois de alguns minutos naquela conversa, os amigos espirituais, junto com o médium, ele começa a ter rapidamente uma melhora, né? Ou seja, aquilo que estava tão degradado, ele começa a perceber que já não está mais. Muitas vezes até ficando surpreendido. Que cadê aquele buraco? Cadê aquilo que estava me incomodando até agora? E agora não está. Certo? Então você está falando que a pessoa ela pode ter um dano aqui Isso. e com esse dano, ter a consciência desse dano no corpo físico e para o espiritual lá na quarta dimensão, mas no momento que ela tem consciência, aquilo se resolve rapidamente. Rapidamente. Isso a gente vê com frequência nas sessões espíritas, Então, né? quando De a trabalho. pessoa que é cremada, o familiar não precisa ficar preocupado se a pessoa vai estar sentindo a cremação no corpo. Não, isso não deve ser uma preocupação porque você está focando no corpo. E isso você não leva para outra dimensão. Lá você tem um corpo espiritual, ok? Tem gente que coloca que aqui é a cópia de lá, que seja, não importa. Mas você tem um corpo do qual ele. Vou pegar outro exemplo ainda melhor ainda. Existem pessoas que falecem aqui com 80, 90 anos e que a partir do momento que abre os olhos do outro lado, e esse olhos pode ser exatamente após algumas horas da morte, que vocês chamam de morte, que eu chamo de vida. E ela já não chega nem a permanecer com o corpo idoso, ela já substitui por um corpo mais jovem. Isso é de acordo com a consciência que ela Consciência da tenha, né? pessoa, isso. Agora, óbvio, se uma pessoa vive sofrendo aqui,
né? Ela só sofre, ela escolhe sofrer aqui, com sentimentos, com raiva, com medos, com apegos, né? É obviamente que ela vai dar continuidade a isso. Por isso que quando a gente conversa, eu frequentemente digo assim, ó, morra bem para lá do outro lado você está bem. O que é esse morra bem? Esteja feliz, esteja satisfeito, não se apegue em demasia, use as coisas, mas não se apegue a ela. Ou seja, se eu não sou uma pessoa apegada, logicamente que eu vou me libertar. A hora que eu faço o desencarne, a hora que eu me desapego, esse cordão de prata, ele se rompe, eu deixo o meu corpo fluídico, o meu corpo espiritual seguir para a quarta dimensão e nada que possa ser feito com esse corpo físico vai me afetar. Vou dar outro exemplo. Existe, e não é cremação, hein? Olha só, existem irmãos que chegam lá, e isso foi várias vezes que ocorreu. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas ligadas ao tráfico que por algum motivo eles criam problemas para eles, inclusive a morte. E tem uma das formas de se matar as pessoas, vamos dizer assim, elas de liquidar com a pessoa, que é o tal do micro-ondas, né? É uma morte que, para mim, que presenciei, que incorporei irmãos dessa forma, é muito triste, é muito doloroso, muito sufocante. Que é aquela questão de colocar pneus em fogo, né? Então, você nota o seguinte, essa pessoa, ela vem com essa sensação. Então, o que ela levou para a quarta dimensão? Justamente porque ela está acordada, ela está presenciando o pavor, o medo, tudo aquilo, ela está no espírito dela. E ao desencarnar daquela forma, ela leva aquela situação muitas vezes. Mas por que ela leva? Porque ela não tem essa ideia, esse conhecimento, esse sentimento de que vai cessar ali. Aquela certeza até de olhar, talvez, o próprio inimigo e dizer assim, tá bom, você vai fazer isso com o meu corpo, mas com o meu espírito não. E ela não levaria essa sensação para a quarta dimensão, junto com ela. Então, eu digo que é sempre sentimentos. Se você se apega de uma certa forma num local, num lugar que você não quer deixar aquilo, você tem que manter teu corpo ali, a tua consciência ali, é óbvio. Existem na literatura muitos casos de pessoas que não foram cremadas, mas foram enterradas e que acordaram no caixão e que passaram muito tempo ali no caixão. E aí, como é que a gente fica? Esse acordar que você está falando é na quarta dimensão. Na quarta dimensão, mas com a sensação que está no cemitério, que está dentro de um caixão. Está enterrada no caixão e acha que está viva, né? Quer dizer, ela está viva. Ela está viva, mas ela não tem a consciência de que ela não deveria nem estar ali. E para sair dali é simples. É pedir ajuda. Ajuda para quem? Para as pessoas certas. Mas isso tem que ser sentido. Né? E quantas vezes a gente faz uma oração de sentimento, de coração de verdade, e não uma repetição, uma coisa que está acostumado a fazer. Então eu digo assim, existem socorristas no lado espiritual, como existem socorristas aqui na Terra, encarnados. Por exemplo, existe uma rodovia, essa rodovia existe toda uma atenção para aquelas pessoas que estão transitando, principalmente quando é uma rodovia que existe uma visibilidade, que existe geralmente são aquelas que já são privadas, né, que existe câmeras, existe toda uma questão de ambulância, de guinchos e tudo mais. Acontece ali um acidente, rapidamente chega-se socorro. Como também numa avenida, você tem um acidente, não chega socorro, chega a SAMU, chega o corpo de bombeiros, geralmente, né, no caso de um acidente automobilístico. Do lado espiritual, a mesma coisa. Tem equipe nas estradas, equipes espirituais de socorristas. Com certeza. Só que qual que é a questão? Na rodovia, eu estou ali, eu pago pedágio, eu estou consciente de que eu tenho aquele serviço, que vai dar tudo certo. Quando você faz a passagem, muitas vezes, você não leva essa consciência de pedir ajuda, porque é liberar para que possam atender. Então, o que acontece? Qual que é meu pensamento quanto a isso? É diferente de você estar aqui, você sabe que bateu o carro, você está com dor, vai chegar um socorro, o outro motorista para ajudar, coisa desse tipo. Na quarta dimensão, como você tem uma ideia de que nada existe, que tudo acabou, tudo já era, você não tem uma concepção de ajuda. Então eu noto, através das reuniões, é isso, é falta simplesmente de consciência. É uma questão que a pessoa, ela deixa
de experimentar uma situação mais fácil por não aceitar. Então, muitas Por não vezes, aceitar ou por não ter esse conteúdo dentro dela. essa visão e essa aceitação, porque da forma que eu me apego nas coisas, é a forma que eu me levo para o outro lado. Então, obviamente, se eu tenho uma crença totalmente materialista, é difícil, né? É difícil aceitar do outro lado. E geralmente são essas pessoas que vão passar por situações não muito desagradáveis. Mas como eu disse, todo machucado cicatriza. Um momento você vai aceitar. Um momento você vai querer ajuda. Em algum momento você vai ser ajudada. Porque além de você ser duro, muitas vezes está ligado ainda na vida que você tinha aqui, mas existem familiares verdadeiros do outro lado. Pessoas que se preocupam com você. Pessoas que vão pedir por você. Pessoas que vão fazer o máximo para que você tenha um olhar e observe quem está do seu lado. Porque vamos imaginar assim, todo mundo tem um protetor, todo mundo tem um anjo da guarda. Ele não sai do nosso lado. Então, se você se acidentou, se você morreu num acidente, se foi num incêndio, seja o que for, ele não te deixa. E bastaria você ter essa consciência que você já teria absolutamente rápido, muito, muito, muito rápido. Porque você dá essa condição. A gente precisa se lembrar do seguinte aspecto. Por sermos centelhas divinas, não importa se você tem consciência de algo ou não. Tudo se cria e tudo se autoriza através do que você crê. Então, o que eu preciso ter para poder ter uma morte, vamos dizer assim, acima do nível? É ter uma crença primeiro, uma fé. E entender que as coisas elas continuam. Se hoje acontecesse algo comigo, eu tenho certeza que eu ia acordar e ia sair caminhando. Porque a minha crença, a minha fé é essa. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Agora, obviamente que a gente não pode garantir que eu vou ter facilidades do outro lado. Porque eu tenho que analisar assim, eu tenho facilidades desse lado? Como é que é a minha vida? Eu demoro para fazer mudanças quando eu tenho que fazer? Eu demoro para aceitar, às vezes, o que é mais correto, ou eu quero fazer o que minha cabeça dura quer? Ou eu tenho minha percepção e não tenho coragem de mudar, por preguiça ou qualquer outra coisa. Então, eu digo para vocês assim, a morte, ela é algo que foi criado para nos colocar medo. Porque quando você tem medo, você tem obediência, né? E nós não somos aquilo que muitas das pessoas imaginam. Seres que foram criados, né, simplesmente para servir. A gente somos seres que a gente é parte da criação, né, do todo, de Deus. Então, basta que a gente se coloque nessa posição que a vida da gente, tanto aqui como na quarta, vai ser muito diferente. Bom, para não mudar de assunto, vamos terminando aqui. Porque esse assunto ele é encantador. Eu adoro, né? Eu adoro, né, falar sobre isso. Vocês vão perceber nos vídeos. Algum de vocês vão até falar, poxa, você dá umas variadas, você sai do assunto. Mas a gente tem muito vídeo para fazer. Eu digo para vocês que vai ter muita conversa aí. E em breve vai ter live. Então, ó, beijo no coração, esteja em Deus. Gosto muito de conversar com vocês. Mande aí o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. É importante que esse canal cresça para a gente Mande poder... perguntas. Mande perguntas, a gente vai responder sempre dentro da minha visão. Tá ok? Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.